Você sabe exatamente por que estou chamando novamente. Não é acaso nem emoção. É justiça. É correção. É decisão divina. O que está acontecendo ao seu redor neste momento é resposta direta ao que você ignorou antes. Eu não repetiria este chamado se não fosse urgente, se não fosse grave, se não fosse a linha entre o que ainda pode ser restaurado e o que logo será perdido. Você cruzou momentos em que o silêncio parecia permissão, mas nunca foi. Era misericórdia temporária. Agora falo outra vez. O tempo da decisão não será prolongado indefinidamente. Se você chegou até aqui, não saia. Permaneça. Não como quem escuta algo interessante, mas como quem reconhece que foi encontrado por uma voz que não erra. Curta, comente, inscreva-se. Não por causa de um conteúdo, mas por causa de um compromisso que está sendo despertado agora em sua consciência. Há pessoas olhando para você. Há ambientes esperando por ordem que só você pode estabelecer. Há filhos que não são seus, mas que observam seu padrão. Há destinos travados não por culpa, mas por ausência de postura. A repetição deste chamado é a prova de que você ainda está na linha da responsabilidade espiritual. Este é o último aceno antes de consequências irreversíveis. Você pediu direção, mas eu não respondi com mapas. Respondi com princípios, e você os ignorou esperando sinais. Agora os sinais se tornaram muros, e os muros se tornaram perguntas que ninguém ao seu redor consegue responder. Isso é juízo em forma de misericórdia. Estou lhe chamando de novo, não para emocionar, mas para reposicionar. Pare de procurar atalhos e enfrente a verdade. Sua omissão está custando mais do que imagina. Não se trata de erro, trata-se de ausência de reação à voz que lhe deu estrutura, visão e nome. Onde está a coragem que você pediu quando orava em segredo? Onde está a firmeza que você prometeu quando ainda estava no vale? Se eu estou repetindo, é porque algo foi interrompido no ponto mais sensível da sua trajetória. E você achou que era apenas uma fase. Não era. Era instrução. Era escola. Era lapidação. Você não perdeu tempo lá atrás. Você perdeu foco. E agora, sua alma sente sede não de experiências novas, mas de compromisso velho que você abandonou no meio do caminho. Lembre-se, eu não chamo duas vezes aquilo que já foi estabelecido. Só repito quando há risco de rompimento. Você está na beira do limite entre o que ainda pode voltar ao propósito e o que, se continuar assim, será descartado do processo que preparei. Não adianta insistir em manter a aparência de maturidade sem enfrentar a raiz do desvio. Você conhece os valores, mas abandonou a prática. Você tem palavras, mas perdeu o fervor. Você está cercado por oportunidades, mas escolheu o conforto da estagnação. Esta mensagem não é mais uma entre tantas. Ela carrega peso de decreto. Eu não falo com quem ouve por hábito. Eu falo com quem carrega legado. E você carrega, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo em silêncio. E por isso não posso permitir que você permaneça nessa fuga disfarçada de rotina. Estou recolocando você na rota. E isso não é convite. É convocação. Se você deixar essa convocação passar, ninguém mais virá lhe lembrar. Ninguém mais vai repetir o que eu mesmo já insisti em dizer. Eu sou o Senhor, e não sou eco de vontades humanas. Sou a fonte, sou o início e o fim. Quando falo, tudo o que está em ordem se realinha. Quando calo, tudo o que está em desvio desaba. Hoje, estou falando. Estou rompendo o véu da distração que envolvia sua consciência. E estou dizendo, com autoridade, volte à origem do seu chamado. Abandone a desculpa confortável. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Não há mais tempo para planos futuros sem ações presentes. Se você ainda sente este peso, é porque ainda estou aqui. Pare de esperar por confirmações que eu já dei. Pare de buscar palavras quando o silêncio já grita. Pare de testar os limites da minha paciência achando que minha misericórdia é sinal de aprovação. Não é. É prova do quanto você ainda é visto, mesmo quando já pararam de esperar mudanças de você. A diferença entre você e tantos outros não está no talento,
está na estrutura espiritual que você negligenciou. Você se tornou eficiente, mas esvaziado. Visível, mas superficial. E eu não o formei para isso. Eu formei você para resistir à pressão com pureza. Para manter a firmeza quando todos os outros já tinham se dobrado ao sistema. Este é um chamado para quem já foi marcado. Não há neutralidade onde há unção. Ou você responde e avança, ou se afasta e desaparece. O meio termo já não existe, e você sabe disso. Só não queria aceitar. Mas agora está escutando de novo. E este som não é emocional, é eterno. É a lembrança de que sua existência carrega um propósito que não pode mais ser adiado. Eu não estou tentando convencê-lo. Estou alertando. Porque o tempo da tolerância está se encerrando. E se você cruzar essa linha sem responder, não será mais tratado como alguém em preparação, mas como alguém que abandonou o campo. A responsabilidade que repousa sobre você não é por acaso. Você foi separado para manter firme o que está sendo corroído em muitos lares. Sua voz é mais importante do que seu conforto. Sua presença em determinados ambientes não é opcional, é estratégica, porque eu o coloquei ali, e você sabe disso. Se você não voltar agora, há brechas que não poderão mais ser cobertas, e não diga que é cedo demais. Já é tarde. E é exatamente por isso que estou repetindo. E é exatamente por isso que você sente esse incômodo agora. Não é culpa, é ativação, não é acusação. É retomada. Eu ainda estou chamando. Mas é a última vez que chamo deste mesmo modo. Você já percebeu como tudo ao seu redor perdeu cor, mesmo quando tudo parecia bem aos olhos dos outros? Isso não é depressão. É desconexão. Sua alma sabe que está onde não deveria estar. Que vive no modo automático de uma fé que já teve vida. Que se acostumou com uma rotina que antes era só ponto de passagem. Você decorou os gestos, mas abandonou o fogo. Você repete as palavras certas, mas o espírito está distante. E o pior, começou a justificar essa distância com maturidade. Mas maturidade sem temor é apenas frieza. E frieza não é sabedoria. É queda disfarçada de controle. Hoje, deixo claro diante de você e dos céus. Não é mais sobre sentimentos. É sobre fidelidade. É sobre retomar uma rota que ninguém mais vai traçar por você. É sobre corrigir o que você mesmo desviou. Eu poderia levantar outro, mas não levantei. Porque ainda há algo em você que carrega a estrutura da promessa. E se há estrutura, há reconstrução. Mas não sem obediência, não sem santidade, não sem verdade, não sem arrependimento. Você não precisa mudar tudo, precisa apenas parar de resistir ao que já foi revelado. Porque onde há resistência à verdade, há brecha para engano. E você não nasceu para ser confundido, você nasceu para ser referência. Então ouça com atenção. Se você ignorar este chamado, não haverá outro igual. Outros virão, mas não com esta intensidade, não com esta clareza, não com esta urgência. Porque esta é a última vez que repito com tanta precisão. O que virá depois será consequência. E não haverá mais necessidade de palavras, porque os frutos falarão sozinhos. Mas hoje, enquanto ainda há tempo, eu lhe chamo. Não com promessas, com responsabilidade. Porque a sua história não é só sua. E sua resposta definirá o destino de muitos que ainda nem chegaram. Escolha com temor, caminhe com convicção e não olhe mais para trás. Você tem sentido que algo está deslocado dentro de você. Não se trata de tristeza nem de dúvida. É a consequência de andar longe do centro do propósito, mesmo estando cercado por pessoas e tarefas. Quando o chamado é real, ele não permite que você se acostume com a superfície. Você pode até se distrair por um tempo, mas dentro de você sempre haverá um ponto que pulsa dizendo: isso não é tudo. E é esse ponto que Deus está ativando agora. Acordando sua consciência. A omissão que parece pequena aos olhos humanos é, muitas vezes, o que interrompe milagres maiores no mundo espiritual. Você deixou para depois aquilo que era prioridade. E agora sente o vazio de ter construído muito por fora e quase nada por dentro. Mas aqui está a graça poderosa.
Deus não está te expondo, Ele está te chamando, chamando de novo. Não porque você merece outra chance, mas porque há algo maior em jogo. Algo que sua mente ainda não compreendeu por completo. Quando você assume esse chamado com seriedade, tudo ao seu redor começa a ser alinhado. Não de forma imediata, mas de forma precisa. Porque o que Deus quer restaurar não é o que você perdeu, é o que você esqueceu que era. Aquela versão sua que carregava temor, que buscava com intensidade, que jejuava não por resposta, mas por comunhão. O Espírito de Deus está te trazendo de volta à origem do compromisso, onde tudo fazia sentido, porque você sabia onde estava o seu coração. Você não perdeu a unção. Você apenas se afastou da responsabilidade que ela exige. E agora chegou o momento de parar de justificar sua inércia com explicações lógicas. O céu não trabalha com lógica. O céu trabalha com princípios. E o princípio espiritual é claro. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você já recebeu demais para continuar fingindo que não entendeu o recado. Essa mensagem é como um espelho sendo colocado diante de você. Não para julgar, mas para despertar. Tem decisões que ninguém vai tomar por você. E tem caminhos que só vão se abrir quando você colocar os pés de volta na rota que abandonou. Deus está te esperando no ponto exato onde você saiu. Ele não mudou de lugar. Não ajustou o plano para caber na sua zona de conforto. O plano segue o mesmo. A urgência é que aumentou. Porque agora, a sua ausência tem causado efeitos. Não apenas em você, mas em tudo que depende da sua presença alinhada com o céu. Você foi formado para ser coluna, não para ser sombra. E uma coluna fora do lugar compromete toda a estrutura. Tem pessoas que estão caindo ao seu redor e você sente o peso disso, mesmo sem entender exatamente o motivo. É porque você carrega influência espiritual. Não influência de palco, mas influência de raiz. De presença que muda o ambiente. De palavras que não precisam de microfone para gerar transformação. Mas isso só acontece quando você está posicionado. Aqueles que carregam algo do céu não conseguem viver como se nada estivesse acontecendo. Há uma inquietação interna que não se cala. E mesmo que você tente seguir em frente como se estivesse tudo normal, algo dentro de você continua dizendo: volta. Esse chamado não está tentando te assustar, está tentando te salvar. Salvar de um ciclo de estagnação espiritual que está drenando sua força, matando seu discernimento e apagando aos poucos o brilho daquilo que um dia te moveu. Pare de esperar o cenário ideal. Pare de querer sinais personalizados. A palavra já foi dada. A missão já foi entregue. Agora é você quem precisa se levantar. Não com medo, mas com consciência. Não com dúvida, mas com firmeza. Deus não chama duas vezes quem não tem mais tempo. Ele só repete quando ainda há esperança de resposta. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há esperança. Mas ela precisa ser transformada em atitude, em santidade prática, em renúncia real. Se você entende isso, comente agora. Estou ouvindo tua voz, Senhor. Aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30. Você sabe que esse chamado se conecta com momentos que ninguém conhece. Momentos em que você prometeu coisas em oração que ainda não cumpriu. Compromissos feitos no silêncio, em lágrimas, em fé pura. E agora o Espírito Santo te lembra de cada uma dessas palavras. Não para te condenar, mas para restaurar a aliança. Uma aliança não se quebra apenas por pecado visível. Ela se quebra muitas vezes por negligência, por deixar de priorizar aquilo que foi selado com o céu. É tempo de retomar o que foi deixado, não para reviver o passado, mas para reconstruir o futuro. Você não pode entrar na próxima estação com os mesmos vícios de omissão. O que está vindo exige presença, lucidez espiritual, firmeza no secreto. Não adianta subir no monte se a base está rachada. Deus está te chamando para descer ao fundamento, para reconstruir no invisível, para fortalecer no lugar onde ninguém aplaude, mas onde o céu confirma.
E isso começa agora. Não é sobre fazer mais. É sobre voltar a ser quem você era antes das distrações, antes da vaidade, antes da comparação. Quando tudo o que você queria era agradar ao Senhor com pureza, essa essência ainda está aí, apenas soterrada por responsabilidades mal alinhadas, por vozes que desviaram seu foco, por objetivos que ocuparam o lugar do propósito. Mas o Espírito de Deus está soprando sobre esse entulho, está limpando o que impede o fogo de queimar de novo. Você sabe que foi separado, e separação custa. Custa vontades, relacionamentos, oportunidades, mas também traz honra, firmeza e paz que o mundo não pode dar. Deus não vai forçar nada, mas está deixando claro, o tempo da espera silenciosa acabou. Agora é tempo de resposta, de definição e de maturidade. Maturidade não é falar bonito, é obedecer quando não há plateia. É permanecer firme mesmo sem aplausos. É continuar na rota, mesmo quando a estrada não parece justa. Você tem autoridade para restaurar ambientes, para ser resposta onde todos apenas reclamam, para trazer direção onde há confusão. Mas isso não virá enquanto você continuar dividido. Coração dividido não ouve com clareza, e quem não ouve, erra o caminho. Deus está tirando os ruídos agora, e te dando a chance de andar em linha reta, sem precisar mais voltar atrás. Isso é raro, e é isso que você está recebendo. Uma segunda chance que não virá em terceira versão. Não diga que é tarde. Não diga que já tentou. Não diga que já falhou demais. Nenhuma dessas justificativas se sustenta diante da voz de Deus que está falando agora. O que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer com esta oportunidade. Você não precisa se explicar. Precisa se alinhar. O céu não está pedindo relatório. Está pedindo obediência. E quando você responde com fé, tudo ao seu redor começa a entrar no eixo. Não porque você forçou, mas porque você obedeceu. Se você crê que Deus ainda está te preparando, comente agora. Eu volto para o centro da tua vontade. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1:23. Talvez ninguém entenda por que você está tão impactado agora. É porque esse momento não foi preparado para todos. Foi preparado para quem carrega uma responsabilidade específica. E você é um desses. A palavra te encontrou porque a missão ainda te envolve. Ainda há pessoas esperando a sua resposta. Ainda há caminhos travados porque sua decisão ainda não foi tomada. E o céu está disposto a te apoiar, mas não pode caminhar no seu lugar. A entrega que Deus pede agora é mais profunda. Não é só parar de fazer algo. É começar a viver com propósito. É purificar intenções. É alinhar rotas. É negar influências que te afastam. É silenciar vozes que te confundem. É dizer não com firmeza, quando tudo ao seu redor te empurra para um sim que custa caro demais. Esse chamado é para quem entende o valor da eternidade. Para quem prefere perder oportunidades aqui do que perder a direção lá do alto. Você não precisa ser entendido. Precisa ser obediente. O tempo vai provar o valor da sua resposta. E quem hoje zomba, amanhã se calará diante do que Deus vai fazer através da sua fidelidade. Mas tudo começa agora, não amanhã. Não depois que sentir mais paz. A paz vem depois da decisão. O poder vem depois da entrega. A clareza vem depois da renúncia. E é essa inversão que o céu está te ensinando agora. Primeiro, obedece. Depois, entende. Esse é o padrão do reino. A pausa que você viveu não anula o que foi confiado a você. Apenas atrasou os frutos. Mas o campo ainda está de pé. As sementes ainda estão no solo. E o Espírito Santo está trazendo a chuva certa. Sua resposta, agora, tem o poder de transformar terreno estéril em terra fértil. Mas o preparo começa na alma. É na honestidade consigo mesmo que a autoridade volta a florescer. Deus não está cobrando desempenho, está pedindo rendição. E quem se rende, reencontra sua verdadeira força. O silêncio de Deus nos últimos tempos não foi rejeição, foi espaço.
Espaço para que você percebesse que nada te satisfaz fora da vontade dele. Essa secura interior, essa busca incansável por direção, foi só o reflexo do quanto você é dependente da presença. Não de sensações, mas da presença viva que orienta cada passo. E agora, ele está preenchendo cada área que ficou solta. Está recolhendo o que se quebrou. Está reunindo as partes, porque é tempo de reconstrução com maturidade. Você não foi esquecido. Foi separado. Há diferença entre estar em silêncio e estar fora do plano. Deus te manteve no esconderijo, não para te punir, mas para te proteger de distrações que teriam desviado sua essência. Agora que você compreende o valor do que carrega, pode voltar. Não com culpa, mas com consciência. Não com medo, mas com clareza. E essa clareza está nascendo agora. No íntimo do seu espírito, o plano começa a se tornar mais nítido do que nunca. Toda grande construção começa pela fundação. E Deus está colocando sua identidade no lugar. Você não é o que viveu, o que perdeu ou o que ainda não conseguiu fazer. Você é quem foi chamado para ser. E o que está vindo exigirá que você se veja como ele vê. A visão distorcida de si mesmo impediu muitas portas de se abrirem. Mas hoje, ele te reposiciona. Sua mente será realinhada com o céu. E sua jornada voltará a ter sentido. Porque quem responde ao chamado, retoma o caminho. Você foi moldado no secreto, mas está sendo ativado no visível. O que antes era invisível aos olhos dos outros, agora será notado pela transformação dos seus passos. Não é sobre fama, mas sobre frutos. A autoridade que carrega se manifesta na firmeza com que escolhe o certo, mesmo quando ninguém vê. É isso que o céu está restaurando em você, integridade espiritual. Porque uma vida firme, mesmo em silêncio, fala mais alto que palavras lançadas sem raiz. Existe um tempo certo para todas as coisas, e o seu tempo de andar em círculos está terminando. Você não foi criado para vaguear, mas para conquistar território. Mas conquista sem direção é desgaste. E Deus não quer te ver cansado, quer te ver focado. Esse chamado, repetido mais uma vez, é a prova de que o céu está te dando a chance de corrigir a rota antes que o desgaste roube sua energia. A graça de hoje é uma porta, mas a obediência é a chave que a abre. Quando você começa a viver de acordo com o chamado, a paz volta a ser sua companheira. Não a paz de ausência de problemas, mas aquela que vem do saber que está no centro da vontade de Deus. É isso que Ele está oferecendo agora. Paz alinhada com propósito. Um coração firme em meio às pressões. Uma mente clara em meio à confusão. Não há presente maior do que a certeza de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que o céu espera de você. Se essa mensagem está falando com você, escreva agora nos comentários: estou pronto para obedecer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Você carrega algo que o mundo não pode substituir. Há uma unção específica sobre a sua jornada. E mesmo que tenha tentado se esconder nisso que chamou de pausa, a presença nunca te deixou. Porque o que está sobre você não se apaga com o tempo. Ele apenas adormece, até que o chamado seja novamente ecoado. E é isso que está acontecendo agora. Um som antigo está reacendendo uma convicção que parecia esquecida, mas que apenas esperava o tempo certo para se manifestar. O ambiente onde você está vai mudar, porque você mudou por dentro. Deus sempre transforma o entorno começando pela essência. E a essência está sendo purificada, refinada, fortalecida. Não haverá mais espaço para dúvidas que antes te paralisavam. O que antes te enfraquecia agora será pisado com autoridade. Porque quando a identidade é restaurada, o inimigo perde o acesso. Ele só avança onde há confusão. Mas onde há clareza, há muralhas espirituais intransponíveis. Você não pode mais viver abaixo do nível espiritual que Deus confiou a você. Há uma demanda do céu sobre sua vida. E essa demanda não é peso, é honra. Ser chamado é ser confiado com algo que não é seu, mas que depende de você. E a cada vez que você diz sim, o mundo espiritual se movimenta.
Decisões comuns para outros são portais para você. Por isso o céu te trata com mais severidade. Porque o que está sobre você é raro, e raro precisa ser cuidado com zelo. Você já tentou calar essa voz com distrações. Já tentou seguir planos alternativos, mas nenhum deles sustentou a paz que só existe quando se obedece a Deus. Agora chegou o tempo de parar de fugir, de aceitar que o que está sobre você é maior do que seu medo, sua limitação ou sua dúvida. Deus nunca dependeu da sua perfeição. Ele apenas espera sua rendição, porque é no lugar da entrega total que a força dele se manifesta com clareza e consistência. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação, até os desvios, até os silêncios, até os dias em que achou que estava sozinho. Nada foi desperdiçado. Tudo será convertido em ferramenta. Mas só se você responder. Só se você deixar o orgulho cair. Só se você aceitar que foi separado não para se sentir especial, mas para ser útil. O céu não chama para inflar o ego. O céu chama para usar. E é exatamente isso que ele quer fazer. Usar sua vida para gerar transformação. Você sente que está diante de uma bifurcação. E está mesmo. Porque há decisões que não podem mais ser adiadas. Se você continuar do jeito que está, vai perder conexões que foram preparadas para seu crescimento. Mas se responder, o céu vai acelerar processos que pareciam parados. Não se trata de pressa, mas de alinhamento. Quando você se alinha, o tempo espiritual acelera. O que era travado começa a fluir. Não porque mudou lá fora, mas porque você mudou por dentro. Seu coração precisa voltar a pulsar pelo que é eterno. Porque o que é passageiro nunca vai preencher o que foi criado para o reino. Você tem buscado sentido em lugares rasos. Mas sua alma é profunda demais para se saciar com o comum. E agora Deus está mergulhando em você. Está tocando áreas que você nem sabia que estavam secas. Está reativando sonhos que não morreram, apenas dormiram por causa da dor. Mas hoje, há ressurreição acontecendo dentro de você. Não subestime esse momento. Não trate como mais uma palavra. O que está sendo dito agora tem peso eterno. Porque há vidas que dependem da sua obediência. Há projetos que só nascerão quando você disser sim. Há pessoas que só serão alcançadas se você se mover. O reino é uma engrenagem perfeita, e o seu movimento destrava engrenagens ao redor. Sua firmeza fortalece quem está fraco. Sua constância levanta quem está caído. Sua fé gera fé. Sua voz é ponte. Se você crê nisso, comente agora. Minha resposta é sim. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Você foi desenhado para resistir à pressão, não para suportar por esforço próprio, mas porque carrega dentro de si o Espírito que sustenta todas as coisas. Essa convicção precisa se tornar consciência. Você não está à mercê das circunstâncias. Você é resposta dentro delas. E quando Deus te posiciona, não importa quem te desconsiderou, quem te criticou, quem tentou te apagar. O que Ele coloca de pé, ninguém derruba. E o que Ele começa, Ele sustenta até o fim. As próximas semanas serão decisivas. E não porque algo externo vai acontecer, mas porque sua resposta de hoje já começou a gerar reação no céu. Você vai perceber portas se abrindo, direções sendo confirmadas, vozes sendo caladas. Não por mágica, mas por obediência. Quando você obedece, o céu respira. Quando você decide, os céus se abrem. E tudo que parecia travado começa a se mover, porque a resistência interna foi quebrada. E agora, a liberdade no espírito. Viva com excelência espiritual. Pare de aceitar um padrão mediano. Você foi feito para ser sal e luz, e isso exige intencionalidade. Não viva por reações. Viva por convicções. Quem vive por convicção, permanece. E quem permanece, frutifica. O mundo precisa ver os frutos da sua obediência, porque há um testemunho em construção através da sua história. E esse testemunho não vai glorificar você, vai glorificar o nome de Deus.
Mas tudo começa com uma decisão: obedecer. O céu não está em silêncio, está em movimento, e o seu nome está nessa movimentação. Essa não é uma palavra genérica. É direção específica para quem entende que o tempo de indecisão terminou. Agora é com você. Não com o tempo, não com as pessoas, não com as condições. É com a sua resposta. Porque ela definirá o fluxo dos próximos dias. E se for uma resposta de fé, o que virá será maior, mais leve e mais alinhado do que tudo o que você já experimentou antes. Há muito mais em você do que as pessoas veem. Mas isso só será revelado quando você se colocar inteiro à disposição do propósito. O céu não trabalha com metades. Quando o Espírito de Deus encontra um coração completamente entregue, ele age sem barreiras. O que você está sentindo agora é mais do que emoção. É ativação. É a voz de quem te criou dizendo: estou aqui e quero tudo. Porque ele sabe que não pode liberar o próximo nível enquanto você ainda segura o que deveria ter deixado. Você precisa romper com tudo que te mantém morno. A mornidão espiritual não é um estado neutro. É um território perigoso, onde a verdade é conhecida, mas ignorada. E Deus está te chamando para sair desse lugar. O chamado está sendo repetido porque há pressa, porque há muito em jogo. Sua resposta tem valor eterno, e essa consciência é o início da mudança. A luz que te alcança agora não veio para te expor. Veio para iluminar um caminho que só você pode trilhar. Sabe por que você está ouvindo essa mensagem até agora? Porque seu espírito reconhece quando o céu fala direto. Mesmo que a mente resista, a alma entende. E quando a alma compreende, o corpo começa a se mover. É isso que está acontecendo agora. O Espírito de Deus está te levantando mesmo que por dentro ainda haja dúvidas. Porque fé não é ausência de incertezas, é obediência em meio a elas. E cada passo de fé que você der vai silenciar vozes contrárias. Você vai perceber que, após essa resposta, ambientes vão se tornar desconfortáveis. Não porque algo está errado, mas porque sua consciência está sendo purificada. E o que antes era tolerável, agora será intolerável. Não por orgulho, mas por santidade. Quem responde ao chamado de Deus começa a ver com novos olhos, e isso vai gerar separação. Mas essa separação não é perda, é proteção. O céu está te separando de distrações para te unir ao propósito. É preciso parar de negociar com o que enfraquece seu espírito. Certos vínculos, hábitos e rotinas precisam ser encerrados com urgência, porque o que está sendo preparado para você exige espaço. E onde há desordem, não há expansão. Você quer ver o novo, mas ainda está agarrado ao que já devia ter sido deixado. Isso está impedindo sua visão. Mas agora, Deus está te dando coragem para soltar. Ele sabe o quanto isso mexe com você, mas também sabe o que vem depois. Você foi gerado para resistir, mas também para florescer. Resistir ao que desvia. Florescer no que edifica. Mas florescer exige raiz, e raiz exige profundidade. Não dá mais para viver de aparência. O céu está separando aqueles que têm estrutura, não só discurso. Porque o tempo está se afunilando e só permanecerá quem tem profundidade espiritual. Esse chamado não é um lembrete, é um selo. Uma convocação que define se você será multidão ou liderança no reino. Se essa mensagem ainda encontra espaço dentro de você, comente agora. Senhor, não quero mais resistir. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Essa é a hora de deixar de lado o que alimenta a dúvida e abraçar o que sustenta a fé. Suas conversas, suas influências, seus pensamentos precisam ser filtrados com mais zelo, porque tudo o que você consome alimenta ou enfraquece sua alma. E você está sendo chamado para ser fonte, não escoadouro. Deus não quer que você apenas receba. Ele quer que você transborde. Mas ninguém transborda se vive em ambiente que esgota. É hora de mudar seus pontos de conexão. Você tem carregado uma inquietação que parece não passar. Isso é sinal. Não de que algo está errado com você,
mas de que algo precisa ser ajustado em você. Quando a inquietação vem de Deus, ela não gera confusão, ela gera confronto. E confronto traz clareza. Agora é o momento de encarar esse confronto. Não para se sentir culpado, mas para ser restaurado. O que está doendo agora vai se tornar força mais adiante. Se você continuar ouvindo, verá a transformação começar. Há coisas que você só vai entender depois da obediência. Isso exige humildade. E humildade é reconhecer que o céu sabe mais. Deus não espera sua compreensão para agir. Ele espera sua entrega. Quando você se entrega, Ele revela. Quando você obedece, Ele direciona. A ordem nunca foi: entenda e siga. Sempre foi: siga e entenderá. Esse é o movimento do reino. A fé precede o entendimento. E o Espírito está te chamando para andar acima da lógica. As promessas que você carrega não são lembranças, são compromissos ativos. Elas continuam em vigor, mesmo que o tempo tenha passado. Deus não cancela o que Ele mesmo determinou, mas Ele reposiciona. E você está sendo reposicionado agora. A dor que você passou, a espera que enfrentou, os silêncios que suportou, tudo isso foi parte da moldagem. E agora que você está mais quebrado, está mais pronto. Porque vasos quebrados derramam com mais intensidade. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Você já foi escolhido. E isso muda tudo. Deus não precisa de multidões para cumprir um plano. Ele precisa de um coração disposto. E o seu está sendo moldado para isso. Mesmo sem você perceber, cada momento de pressão serviu para revelar sua estrutura. E agora que ela foi testada, Deus te levanta para um novo nível de responsabilidade. Mas esse nível exige respostas maduras, decisões mais sérias, compromissos sem hesitação. O que você constrói com fidelidade em oculto, Deus recompensa em público. Não tenha medo de recomeçar por baixo. Não despreze pequenos começos. O céu sempre começa por onde o orgulho não entra. É no lugar da humildade que nascem os maiores milagres. E você está entrando nessa dimensão agora. Quando a motivação é certa, o crescimento vem como consequência. Porque Deus não sustenta projetos pessoais, mas projetos alinhados com o céu. Você já viu o suficiente para saber que não há mais tempo a perder. O que está em jogo agora não é apenas seu progresso, é sua posteridade. É o que será formado a partir de você. Deus está te chamando para construir algo que ultrapassa a sua geração, mas só constrói para o eterno quem vive com consciência do agora. E você precisa decidir hoje quem será. Alguém que apenas sonhou ou alguém que decidiu viver o que foi prometido. Não se compare. Cada chamado tem uma medida. E a sua é específica. Por isso o processo é diferente. Por isso o caminho foi mais estreito. Porque o que está sobre você exige mais preparo. E quem não entende isso, corre o risco de se perder tentando viver o chamado dos outros. Deus está te reafirmando. Você é único. E o que está sobre você será revelado no tempo certo. Sua única responsabilidade é permanecer firme. O céu cuida do resto. Você já ouviu muitos conselhos, já recebeu palavras, já tentou fazer do seu jeito. Mas agora chegou a hora de fazer do jeito certo, do jeito de Deus. E esse jeito nem sempre é confortável, mas é seguro. Nem sempre é rápido, mas é eterno. Nem sempre é aplaudido, mas é verdadeiro. E a verdade liberta. Liberta de pressões, de padrões, de expectativas humanas. Quando você anda na verdade, você anda leve, porque só carrega o que é necessário. Se você ainda está aqui, escreva agora nos comentários: estou onde Deus quer me encontrar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. A partir daqui, a sua resposta começa a modelar o ambiente ao seu redor. Palavras são sementes, mas decisões são raízes. E agora é o momento de plantar com consciência, porque tudo o que você decidir hoje vai florescer amanhã. O céu está investindo em você com esta palavra. Não desperdice.
Não trate como comum. Uma palavra liberada no tempo certo pode reestruturar uma história inteira. E é isso que está acontecendo agora com você. Quando o Espírito Santo fala com esse nível de intensidade, é porque algo urgente está sendo tratado. E urgência espiritual não é desespero, é alinhamento com o tempo de Deus. Você está sendo trazido de volta para o ritmo correto, para o compasso exato, onde a ansiedade cede lugar à direção, onde a pressa dá lugar à firmeza, onde os passos são dados com autoridade, não com medo. Essa é a dimensão da maturidade, e é para ela que você está sendo chamado. Não deixe para depois. Não diga que vai refletir. Essa é a hora. Deus está repetindo porque você ainda está na linha da decisão. Ainda há espaço para a resposta, mas não por muito tempo. O que está diante de você é uma bifurcação espiritual. Ou você assume de vez o que carrega, ou verá outros avançarem com aquilo que você deixou escapar. E o céu não te trouxe até aqui para assistir. Trouxe para participar, para ser ativo, para ser referência, para ser resposta viva. Há algo diferente nesse chamado. Ele não vem para te fazer sentir culpa, vem para te despertar para uma realidade que você conhece bem, mas que andava negligenciando. É como se o céu estivesse dizendo: eu não vou desistir de você, mas não posso continuar repetindo o que você já deveria ter obedecido. Essa palavra não é nova, mas a urgência é: o tempo está se estreitando, a margem para distrações está desaparecendo, e o Espírito te chama agora para a maturidade. Você já amadureceu demais para continuar tratando coisas espirituais como se fossem opcionais. Chegou o tempo de assumir com firmeza aquilo que você vinha adiando. Enquanto você hesita, outros se perdem por falta da sua presença, da sua liderança, do seu exemplo. Você não tem ideia da força que carrega quando está no centro da vontade de Deus. E é por isso que essa mensagem não te larga, porque sua vida não é só sobre você, é sobre tudo que você influencia. A constância que Deus exige de você não é um fardo, é um caminho de proteção. Não se trata de perfeição, trata-se de posicionamento. É hora de ser referência em ambientes onde todos ainda estão confusos. É hora de ser direção onde muitos estão paralisados. Você já passou pelas dores que precisavam te preparar. Agora é hora de se levantar e cumprir a parte que cabe a você. Porque o céu não libera o próximo passo enquanto você não honra o que já foi revelado. Você vai precisar escolher o que vale mais, sua vontade ou a direção de Deus. Porque seguir a vontade de Deus exige sacrifício, mas fugir dela cobra um preço ainda maior: o vazio, o cansaço, a sensação de deslocamento. Tudo isso tem uma raiz, e a raiz é simples. Você sabe que está fora de posição. Essa dor não vem de algo errado, vem da ausência de algo certo. E quando você volta, tudo volta ao lugar. Não por mágica, mas por alinhamento com o propósito eterno. É aqui que muitos recuam, quando percebem que o chamado exige escolhas reais. Mas você não pode recuar agora, porque seu nível de consciência já te faz responsável. O céu não mede você pela emoção, mas pela resposta. Você não precisa estar motivado, precisa estar decidido. O Espírito está esperando sua decisão com um cenário já preparado. Deus nunca te pede para ir a um lugar que Ele não tenha preparado primeiro. O que falta não é o plano, é a sua presença nele. A presença de Deus não busca por especialistas, ela busca por disponíveis. Você não precisa saber tudo, sentir tudo, prever tudo. Você só precisa dizer sim com firmeza. E esse sim vai começar a mover aquilo que estava parado dentro e fora de você. Essa paralisia espiritual que tomou conta da sua alma vai ceder lugar a um novo vigor. Mas só se você responder com sinceridade. Esse chamado não precisa de performance, precisa de entrega. Você vai ver o que ainda não viu, mas não do jeito que imaginava. Deus não cumpre promessas segundo expectativas humanas. Ele cumpre segundo fidelidade. E agora é o momento de mostrar que você ainda leva isso a sério. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém entenda.
Porque quem ouve de Deus não vive na expectativa dos aplausos, mas na certeza do propósito. E você está sendo chamado para esse nível de maturidade, de obediência sem plateia. Se essa palavra está mexendo com você, escreva agora nos comentários: eu aceito o teu chamado, Senhor. E sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Chegou a hora de encerrar ciclos. Alguns laços foram úteis por um tempo, mas agora só te mantém preso ao que já passou. O novo de Deus exige cortes, não de pessoas, mas de padrões. Há hábitos que não combinam mais com o nível de clareza que você tem hoje. E se você tentar levar o antigo para o novo, vai comprometer todo o processo. Deus está te chamando para limpar a casa, reorganizar prioridades e deixar espaço para o que é eterno florescer. Não permita que a pressa te empurre de volta ao que te desgastava. É melhor andar mais lento no propósito do que correr fora da rota. Sua alma precisa de consistência, não de velocidade. Deus trabalha no tempo da eternidade, não na ansiedade humana. E se Ele está insistindo com você, é porque sabe exatamente o que ainda pode ser construído. Mesmo depois dos atrasos, mesmo depois dos desvios. Se você responde hoje, tudo pode ser restaurado. Essa mensagem tem nome, endereço e destino certo. E esse destino é sua alma. Deus está tocando em áreas que você nem queria mais olhar. Mas é nesse ponto que a cura começa. A restauração não começa onde dói menos. Começa onde você mais escondeu. E é exatamente aí que Ele está entrando agora. Não para te punir, mas para te devolver o controle do que foi perdido. Porque o que você entregou por fraqueza, Deus está disposto a restituir por graça. Você precisa se lembrar da última vez que sentiu paz real. E ser honesto com o que te afastou dela. Foi distração? Foi medo? Foi comodismo? Seja qual for a causa, agora é hora de corrigir. O céu não está pedindo explicações. Está esperando respostas. E se você responder com verdade, será surpreendido por uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que nasce da certeza de estar exatamente onde deveria estar, fazendo o que nasceu para fazer. Você sabe que carrega algo além da média, não em talento, mas em propósito. Por isso o processo foi mais exigente, por isso as pausas foram mais longas, por isso as dores pareciam mais intensas. Deus não desperdiça preparo. E Ele te preparou para suportar mais, para carregar mais, para liderar com mais profundidade. Agora é hora de viver isso. Não mais como alguém que espera, mas como alguém que responde. O que foi ativado em você não pode mais ser adiado. O mundo espiritual reconhece quem se posiciona. Quando você diz sim com firmeza, portas invisíveis começam a se abrir. Não porque você mereceu, mas porque você entendeu. E quem entende o tempo anda com sabedoria. O Espírito está te chamando para esse entendimento, para parar de viver apenas por sensações e começar a viver por direção. Sua jornada não será mais guiada pelo que você sente, mas pelo que você crê. E isso muda tudo. Algumas feridas que você carregava silenciosamente estão sendo tocadas agora. Mas perceba, não estão sendo expostas, estão sendo tratadas. A dor que você não conseguiu explicar está sendo respondida por uma presença que não exige palavras, só entrega. Deus está te envolvendo agora com um tipo de paz que limpa por dentro, que reorganiza o que você já não sabia mais como lidar. E essa paz não vem porque tudo melhorou. Vem porque você decidiu confiar. Se você sente essa paz chegando, escreva agora: eu confio nos teus caminhos, Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Você vai precisar se blindar contra as vozes que tentam te fazer voltar. Quando a luz acende, as sombras se incomodam, e há pessoas, hábitos e pensamentos que vão tentar te puxar de volta. Mas agora você já viu demais para fingir que não viu. O que foi revelado a você te responsabiliza. Não por obrigação, mas por amor.
Amor ao propósito, amor à presença, amor ao que você se tornou quando estava firme no centro da vontade de Deus. Alguns vão te perguntar o que mudou, e talvez você nem saiba explicar, porque essa mudança não é externa, é interna. É sutil por fora, mas poderosa por dentro. O tipo de transformação que acontece quando alguém responde de verdade. E quando essa transformação se torna constante, tudo ao redor muda naturalmente. Você não precisa provar nada. Só precisa permanecer. O testemunho virá como fruto da constância, não como resposta à dúvida dos outros. Você está sendo restaurado para restaurar. Deus nunca cura alguém sem propósito. A cura que você está recebendo agora será canal para curar outros. A mesma presença que te constrange está pronta para te usar. Mas primeiro vem a verdade, depois o envio. E você está entre esses dois momentos. A verdade já chegou. Agora é a hora de se preparar para ser enviado. E quando for, não vá com medo. Vá com a autoridade de quem ouviu a voz certa e respondeu com coragem. Você não está sozinho. Ainda que pareça, ainda que tudo diga o contrário, você não está. O céu está inteiramente consciente da sua jornada. Cada lágrima escondida, cada oração sussurrada, cada escolha silenciosa. E nada disso passou despercebido. Há registros celestiais sobre sua fidelidade. E agora, esses registros estão se manifestando como respostas. O que você viveu em segredo está sendo recompensado publicamente, porque Deus honra quem permanece. O tempo que você achou que perdeu será recuperado em frutos. O que parecia atrasado vai ser acelerado, mas não antes da sua resposta. E essa resposta já começou. Com sua atenção, com sua entrega, com sua permanência até aqui. E se você chegou até esse ponto, saiba, o céu está em movimento a seu favor. Basta um sim completo. Um sim que muda a agenda, postura, foco e intensidade. Um sim que reposiciona tudo. Um sim que transforma o agora e o depois. Não se trata mais de ajustar pequenas áreas. Trata-se de reposicionar tudo. Sua mente precisa de uma nova estrutura. Sua rotina precisa ser lavada de distrações. Suas escolhas precisam carregar a eternidade em cada decisão. Esse não é o tempo de remendos. É o tempo de reconstrução sólida, de entrega inegociável. O que Deus está prestes a liberar sobre você não suporta dualidade. É por isso que a exigência está sendo elevada. Você foi separado para mais. Os céus não repetiriam esse chamado se ainda houvesse tempo para hesitações. A insistência de Deus é uma urgência com assinatura divina. Há uma geração em silêncio, esperando por sua obediência. Seu sim hoje vai gerar frutos em pessoas que você ainda nem conhece. Mas só se for um sim inteiro. Um sim que muda postura, hábitos e direção. Um sim que coloca Deus no centro, não como parte. Chegou a hora de provar maturidade com ações, não com palavras. A maturidade espiritual não grita, ela permanece. E permanecer hoje é escolher o que é certo mesmo quando ainda parece pequeno. É dizer não ao que rouba sua energia, mesmo quando todos dizem sim. É decidir que sua vida não será um amontoado de tentativas, mas um testemunho vivo da fidelidade de Deus. O que começa com constância, termina em frutos. O que começa com verdade termina em vitória. E a verdade está sendo colocada diante de você agora. Talvez ainda reste em você aquela parte que espera ser compreendida antes de obedecer. Mas o céu não negocia com justificativas. Ele trabalha com rendição. A sabedoria vem depois da entrega. A clareza chega depois da decisão. A paz invade depois da obediência. Deus está quebrando suas lógicas humanas para construir entendimento espiritual. E esse entendimento vai sustentar sua fé nos dias que virão. Dias em que a única coisa que vai te manter de pé é saber quem te chamou. Existe uma firmeza que nasce depois de um encontro profundo com a verdade. E esse encontro está acontecendo agora, no íntimo do seu espírito. Talvez você não consiga explicar, mas consegue sentir. Como se tudo dentro de você estivesse sendo reorganizado. Isso é o Espírito limpando, curando e preparando.
porque Deus nunca envia alguém sem tratar primeiro. E você está sendo tratado, não como castigo, mas como evidência de que Ele ainda conta com você. O chamado que você está ouvindo é a lembrança de que ainda dá tempo. Tempo de retornar. Tempo de ajustar. Tempo de ser o que você prometeu ser quando tudo começou. Aquele compromisso que você fez sozinho, no seu quarto, em silêncio. Deus não esqueceu, e agora está reavivando cada palavra, não para te cobrar, mas para te restaurar. E essa restauração começa com arrependimento. Não por erros cometidos, mas por caminhos deixados de lado. Se essa palavra está alcançando seu coração, escreva agora: eu volto para o propósito que carrego. Torna para o teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor te fez bem. Salmo 116, 7. Você não precisa começar tudo do zero. Você só precisa voltar ao ponto onde parou de obedecer. O céu não exige reinício, exige realinhamento. O que parecia perdido ainda está no lugar onde você deixou. E Deus está ali, esperando sua volta, como quem vigia o portão da promessa, sabendo que o herdeiro vai retornar. E o retorno não é por sentimento, é por consciência. Porque quem sabe que carrega algo do céu, não consegue viver como se fosse comum. O Espírito de Deus está separando você agora de tudo que te enfraquece. Palavras, ambientes, pessoas, distrações. O corte é espiritual, mas os efeitos serão visíveis. Você vai sentir mais leveza, mais foco, mais fome da presença. Porque o que te prendia era invisível, mas real. E agora está sendo quebrado, pela força de uma decisão sincera. Deus está desatando nós que te seguravam, e está dizendo: agora você pode andar. Andar sem medo, sem peso, sem dúvida. Você pode ter sido desacreditado por alguns, mas nunca foi descartado por Deus. E essa mensagem é a prova. Ele não repete um chamado para quem já foi removido. Ele repete para quem ainda está incluso, para quem ainda tem um papel, para quem, mesmo tropeçando, carrega a identidade espiritual que o inferno não conseguiu apagar. Você ainda é, mesmo depois de tudo, e por isso ainda há chance. Mas ela precisa ser aproveitada com urgência e reverência. Tudo o que você precisa para recomeçar já está dentro de você. Não precisa de mais recursos, mais tempo, mais apoio. Precisa de coragem. Coragem para abrir mão do que te impede. Coragem para renunciar o que não combina mais. Coragem para deixar que o céu guie, mesmo quando isso significa perder o controle. Deus não precisa da sua força. Ele precisa da sua entrega. E se você entregar hoje, vai ver o que mãos humanas nunca conseguiriam construir sozinhas. Você já percebeu como algumas coisas pararam de fluir? Não é azar, nem coincidência. É sinal de que você está tentando avançar em caminhos que já foram bloqueados pelo próprio céu. Quando a rota muda, insistir em continuar é rebeldia. E rebeldia silenciosa também gera consequências. Mas a boa notícia é, quando há arrependimento, há reversão. Deus ainda pode fazer tudo novo, mas Ele precisa que você pare. Pare agora. E ouça com mais atenção do que nunca. As promessas que Deus te fez continuam de pé. Mesmo quando você caiu, elas permaneceram. Porque a fidelidade de Deus não depende da sua performance. Ela depende do caráter dele. E o caráter de Deus não muda. Mas o acesso às promessas é ativado pela obediência. Você pode ter as chaves nas mãos, mas se não girar, a porta não abre. E essa palavra está sendo liberada agora para te lembrar de girar a chave da obediência, porque a porta está pronta. Se você crê que essa porta vai se abrir, escreva nos comentários: eu me levanto em obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Você não precisa entender tudo para começar a andar. Precisa apenas saber que foi Deus quem falou. E se foi Ele, o caminho vai se revelar com cada passo. Fé é isso. Obedecer antes de ver. E você está sendo chamado para esse tipo de fé. Uma fé madura, firme, constante,
que não depende de sensações, mas de convicção, porque quem crê de verdade obedece mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. E essa obediência é o que vai liberar o que está retido. Há promessas que só se cumprem quando há constância. Deus não trabalha com instabilidade, Ele procura por corações firmes. E se você for esse coração, o céu vai se abrir. O que estava emperrado vai fluir. O que estava pesado vai se tornar leve. Mas tudo começa na resposta. Não com palavras bonitas, mas com decisões reais. Decisões que mexem na agenda, no comportamento, no foco. Decisões que provam que você leva a voz de Deus a sério. Não pense que é tarde. Ainda há tempo. O simples fato de você estar ouvindo essa mensagem é prova disso. Há um socorro divino sendo liberado agora. Não porque você implorou, mas porque você ainda está incluso. Há um clamor no céu dizendo: ainda dá. E esse clamor precisa da sua resposta, porque Deus faz a parte dele. Mas Ele não força ninguém a permanecer. Permanecer é escolha, e você está sendo chamado a permanecer mesmo cansado. Porque quem permanece vence. Se você está respirando, está em tempo. A janela da graça ainda está aberta. Mas você precisa correr, porque janelas fecham. E o que hoje é chance, amanhã pode ser lamento. Essa mensagem não é comum. Ela carrega peso de eternidade. Deus está falando com pessoas que já foram longe demais para recuar, que já viram demais para ignorar, que já ouviram demais para continuar no mesmo lugar. E se esse é o seu caso, sua hora é agora. Nem antes, nem depois. Agora. Você está aqui, diante da linha que separa o conformismo da transformação. E mesmo que ninguém saiba, você sente. Sente que esse é o tipo de palavra que exige posicionamento, não emoção. Não se trata de concordar intelectualmente, mas de mover espiritualmente. Quando a voz de Deus ecoa pela terceira vez sobre o mesmo assunto, não é para reforçar, é para interromper. E Ele está interrompendo o que você chamou de normal, para reacender o que Ele chama de propósito. Não basta sentir, é hora de agir. A sensibilidade espiritual que você tem não pode mais ser usada apenas para discernir o ambiente. Agora, ela precisa ser aplicada em decisões. Porque discernir e não obedecer é como ver a porta aberta e não atravessá-la. Deus te deu sensibilidade para a resposta, não para a contemplação. E o que Ele mais busca neste momento é que você pare de tratar o extraordinário como comum. O céu está te chamando para viver o que nasceu para ser vivido. Você conhece os sinais, já os viu antes. Sabe quando a presença é mais do que um sentimento, quando a atmosfera muda. E é isso que está acontecendo agora. A presença está exigindo mudança. Você está diante de uma porta espiritual, e essa porta não se abre com emoção. Ela se abre com decisão. Não importa o que foi deixado para trás, o que importa é o que está à frente. E o que está à frente só será alcançado por quem obedece sem negociar. Talvez você se pergunte como voltar se tudo ao seu redor ainda parece o mesmo. Mas a verdade é que nada precisa mudar por fora para que o novo comece. O novo de Deus começa dentro. Quando você volta, o ambiente responde. Quando você se reposiciona, o que está ao redor começa a se alinhar. A obediência espiritual tem esse poder. Ela move o que está imóvel. A ordem que vem do céu ativa o terreno que parecia seco. Porque onde há submissão, há vida. Você não é mais a mesma pessoa de antes. E isso é prova de que o processo não foi em vão. Até aquilo que você achou que te paralisou, na verdade te preparou. Mas agora não é mais tempo de análise. É tempo de movimento. De fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos, mesmo sem segurança. Porque há momentos em que obedecer é mais importante do que entender. E você chegou nesse ponto. Ou obedece, ou continua preso naquilo que já expirou. Você já sentiu o que é viver desconectado da missão. Já experimentou a sensação de estar cheio por fora, mas vazio por dentro. Isso foi o resultado de ter se afastado do centro da vontade divina.
E agora, você está sendo chamado a retornar. Mas não ao ponto de partida, ao ponto de envio. O que Deus vai fazer em você daqui para frente não é uma repetição, é um novo ciclo, com mais clareza, com mais renúncia, com mais frutos, porque agora você está mais consciente. Se você entende que essa palavra é para você, escreva nos comentários: eu escolho viver o que Deus escreveu. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143:10. Há algo em você que não se adaptou ao mundo, e isso não é defeito, é separação. Você não foi moldado para caber onde Deus nunca te enviou. A inquietação que você sente em certos ambientes é um sinal de que sua alma tem fome de eternidade. E quando o espírito tem sede de céu, nada terreno satisfaz. Chegou a hora de aceitar isso, de abraçar essa diferença como parte do seu design. Você é resposta em lugares onde todos aprenderam a sobreviver, e isso exige entrega. Você está sendo chamado a sustentar o que outros apenas começaram. Muitos começam com entusiasmo, mas poucos permanecem com constância. Deus te chamou para ser um desses poucos, que mesmo em silêncio continuam, que mesmo sem sinais obedecem, que mesmo não compreendidos, não recuam. É nessa perseverança que a glória se manifesta, não na emoção do começo, mas na resistência do caminho. Deus te quer inteiro, não empolgado, firme, não apenas sensível. Seus passos vão influenciar os que te observam em silêncio. Tem gente que nunca te disse uma palavra, mas espera ver em você a firmeza que ainda não encontrou em ninguém. Você foi chamado para andar com coerência, para viver o que prega, para testemunhar com atitudes. Esse é o verdadeiro ministério, a vida que impacta mais que a fala. E essa vida começa agora, com um sim que você nunca mais vai negar. Um sim que se repete todos os dias, nas escolhas pequenas. Sua vida precisa voltar a ser resposta. Você foi escolhido para carregar uma atmosfera diferente. Isso significa que onde você entra, o ambiente muda, mas isso só é possível quando você está posicionado. Quando decide viver pela direção de Deus, e não por conveniências. A presença dele vai te sustentar, mas não vai se impor. Ele espera que você abra mão do que te impede, para então transbordar o que só ele pode liberar. E esse transbordar virá com decisão. Não se preocupe com como vai ser. Deus nunca te chamou para planejar o impossível, mas para confiar nele no processo. A fé que ele está exigindo agora não é cega, é madura. Ela sabe que cada renúncia abre espaço para algo muito maior. E o que está reservado para você não cabe no seu entendimento atual. Por isso ele pede a sua confiança primeiro. Porque ele quer te levar onde sua mente ainda não entende, mas seu espírito já reconhece. E isso exige entrega. O retorno ao propósito não exige alarde, exige consistência. Não é sobre mudar tudo em um dia. É sobre começar agora e não parar mais. É sobre fazer diferente quando ninguém está olhando. Sobre reconstruir o altar da intimidade, ainda que por 5 minutos de sinceridade todos os dias. Deus não quer performance. Ele quer verdade. A verdade que se ajoelha quando está cansado, que confessa quando falha, que escolhe permanecer mesmo quando não sente nada. Se essa palavra está restaurando sua clareza, escreva agora: eu vou permanecer até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24:13. Você tem orado por respostas, mas Deus não está respondendo com fórmulas. Ele está respondendo com direção. E direção só se torna resposta quando você anda por ela. Não adianta esperar sinais se você não estiver disposto a obedecer. A maior resposta que o céu pode te dar é: volte a caminhar, porque é andando que as águas se abrem. É obedecendo que o favor se ativa. É decidindo que o sobrenatural se manifesta. O céu sempre se move quando alguém se move em fé. As pessoas podem não entender sua virada, mas não precisam. Porque o que Deus está fazendo em você não precisa de validação humana. Ele te conhece desde antes dos aplausos.
e permanecerá mesmo quando não houver ninguém aplaudindo. A fidelidade de Deus não depende da sua visibilidade. Ela se revela no secreto. E é no secreto que você está sendo restaurado. Peça a Ele que te torne constante, silencioso e firme. Isso é maturidade. Isso é fé que sustenta legado. Você está mais perto do que imagina. O que pareceu distante por tanto tempo está prestes a ser revelado, mas apenas para quem permanecer na posição certa. Deus não mostra o próximo passo para quem insiste em fugir do atual. Ele honra o obediente, não o ansioso. E a obediência começa agora, nesse instante em que você escolhe não mais adiar. O que vem depois é consequência de um posicionamento que nasce aqui. A chave virou. Agora é hora de avançar. Tudo o que você carregou até aqui será usado. Nenhuma dor foi em vão. Nenhuma espera foi perda. Cada lágrima escondida se tornou solo fértil. E agora você vai florescer. Mas o florescimento não será aleatório. Ele virá com profundidade, com raízes, com consistência. Porque o que Deus vai construir em você não será para um tempo, será para gerações. Mas Ele precisa de um coração que não retroceda, que prefira a obediência ao conforto, que escolha o altar ao palco. Há lugares onde apenas sua presença posicionada vai gerar cura. Você não vai precisar pregar nem explicar, vai apenas ser. Porque quando alguém vive alinhado com o céu, até o silêncio comunica. O que as pessoas verão em você não será religiosidade, será coerência. Não será fanatismo, será firmeza. E essa firmeza é o que Deus está liberando sobre você agora. Respire fundo. Sinta. Esse é o tipo de mensagem que o céu envia para os que ainda fazem parte do plano original. Talvez você pensou que Deus havia trocado você, que outro teria assumido seu lugar, mas Ele não substitui quem ainda está disposto a obedecer. O trono da graça ainda tem seu nome escrito. O altar ainda te espera. A missão ainda te inclui. Não por mérito, mas por propósito. E esse propósito agora exige sua reação. Reaja com fé. Reaja com responsabilidade. Reaja com convicção. Porque o que você disser hoje será a base de tudo que Deus fará amanhã. Comece. Sua resposta será lembrada, não por aplausos, mas por frutos. Gerações vão colher da decisão que você tomou agora. E o céu, que sempre te acompanhou, vai se manifestar com força. A voz que te chamou também é a voz que te sustenta. Caminhe sem hesitar. Obedeça sem questionar. E quando tudo parecer escuro, lembre-se: quem anda por direção não depende de luz no caminho, mas de clareza na mente. E essa clareza está sendo selada em você neste exato momento. Amadureça com essa palavra. Expanda sua fé. Sinta-se parte de algo maior. Porque você é. E enquanto permanecer firme, o céu se moverá com você. Hoje, tudo se reposiciona. Tudo se redefine. Porque Deus repetiu esse chamado com propósito. E se Ele falou de novo, é porque ainda crê em quem você pode se tornar. Então vá. E nunca mais volte ao lugar onde você precisou ser convencido a obedecer. Porque agora você entendeu. E quem entende não volta atrás. Escolha viver o que nasceu para viver. Escolha agora. Escolha por inteiro. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse mover. Curta agora para que essa semente permaneça viva em seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o que Deus começou aqui não termina nessa palavra. Há mais direção, mais confronto, mais presença te esperando nos próximos vídeos. Compartilhe com quem precisa despertar e permaneça por aqui, onde a voz de Deus continua ecoando, firmando passos e levantando destinos com autoridade e propósito eterno.